Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Bem-vindos a mais um webinar da Direção-Geral da Educação, hoje dedicado à intervenção escolar com comunidades ciganas. Para nos falar deste tema, convidámos a doutora Sónia Fazenda, licenciada em Sociologia pela Universidade Técnica de Lisboa, que há 15 anos trabalha em intervenção social em contextos multidesafiados, nomeadamente bairros sociais, territórios educativos de intervenção prioritária e associações de solidariedade social. Está a concluir a sua tese de mestrado em Educação Social sobre mulheres ciganas emancipadas, é formadora de pessoal docente e não docente nas áreas da educação intercultural, particularmente no caso das comunidades ciganas, da educação para a inclusão, a educação não formal e sistemas de promoção e proteção de crianças e jovens. Doutora Sónia Fazenda, agradeço em nome da Direção-Geral da Educação e, em particular, da equipa de projetos de inclusão e promoção do sucesso educativo, a sua presença e toda a disponibilidade para realizar esta sessão. Dando início às questões, começo por perguntar qual o papel da escola na integração dos alunos ciganos? A escola tem um papel fundamental na integração dos alunos ciganos, bem como na integração de todos e quaisquer alunos e quaisquer comunidades e quaisquer culturas. De facto, é na escola que tudo acontece, é na escola que tudo transparece. É a primeira vez que muitas coisas que ficam durante muito tempo apenas no seio das famílias acabam por transparecer nas escolas. A escola é fundamental na coesão social e por isso o pessoal docente e o pessoal não docente é chamado a ter um papel muito ativo na mudança social. Daí o desafio de trabalhar com estas comunidades e desenvolver competências nestas matérias. Os professores, e como técnica de intervenção social, acredito que a escola é um centro de recursos para a intervenção, por estas razões que eu disse. E os professores são os grandes atores da intervenção social em contexto escolar e, por isso, devem ter todo o suporte, quer da própria estrutura da escola, bem como da estrutura da comunidade. Portanto, é muito importante que a própria comunidade perceba que o papel da escola é tanto mais facilitado quanto as parcerias locais, as instituições locais, contribuam para o sucesso na escola. Por melhores que sejam os técnicos de intervenção social, a verdade é que podem trabalhar com um número limitado de alunos e de famílias. E os professores têm à sua frente todos os dias um conjunto de alunos e um potencial de mudança extraordinário. Portanto, o grande desafio é a escola a continuar a persistir neste trabalho fundamental da integração das comunidades ciganas, mas também de todas as comunidades. Relativamente às comunidades ciganas, é particularmente importante termos em atenção esta diferença, a diferença cultural, principalmente para nos aproximarmos. Se os conhecermos melhor, percebemos algumas coisas, percebemos aquilo que é cultural, aquilo que não é cultural, aquilo que os distingue dos outros alunos, mas também aquilo que é igual a todos os outros alunos. Portanto, é também educação física, é também educação cívica. Lembrei-me da educação física porque os ciganos tendem a ter aqui alguns obstáculos, alguns ciganos. Portanto, trabalhar estas questões da formação cívica a partir da escola, trabalhar muitas questões da cidadania. Portanto, e partindo dessa diferença que fala, os alunos ciganos são diferentes dos alunos que não são ciganos? É muito importante nós percebermos o que é que, como eu dizia, o que é cultural e o que é igual a todos os outros alunos. Portanto, aquilo que é cultural são as questões ligadas com o casamento, o luto, a lei cigana. Tudo o resto são alunos que chegaram a um contexto novo, a um contexto diverso e que vão com certeza fazer a sua integração. O facto de percebermos melhor esta cultura, percebemos o que é que fazemos esta distinção e, portanto, fazemos também um melhor trabalho se conhecermos. É fundamental este conhecimento. Quais as principais dificuldades destes alunos quando chegam à escola?
Os alunos ciganos chegam à escola e trazem consigo a história do povo cigano. Um povo que durante centenas de anos foi perseguido. Depois chegam à escola quando até esse momento conviveram especialmente e em alguns casos unicamente com pessoas da cultura cigana. Portanto, que têm uma educação diferente da sociedade maioritária. Portanto, têm muitas vezes na escola o primeiro contacto com uma cultura diferente da deles. Naturalmente, isto cria alguns desafios que a escola tem que apoiar a superar estes desafios e a enfrentar estes desafios como mais-valias. Ok, e sendo esses os desafios, o que é que então um professor tem de acautelar quando tem um aluno de etnia cigana para promover a sua integração plena? Aqui nós vamos falar especialmente das comunidades ciganas e isto é falar um bocadinho, poderíamos dizer que deveria ser assim com todos, assim o pudéssemos fazer, mas na verdade não podemos. E podemos trabalhar em alguns casos em discriminação positiva. Exato. O Bourdieu dizia que às vezes é de muitas injustiças que se faz a justiça social. Uhum. E nós trabalhamos muito nesta base. Às vezes, para todos os outros, parece que estranhamente estamos a ter determinado cuidado com determinada minoria. Mas na verdade, às vezes é esse cuidado que faz toda a diferença depois numa melhor integração. Portanto, estes alunos novos que chegam à escola, a um mundo completamente novo, se todo o processo de acolhimento for cuidado, portanto, se tivermos uma estratégia de acolhimento e de integração, as coisas tendem a funcionar um bocadinho melhores e há muitos e bons exemplos disto. Portanto, nós quando recebemos a família ao portão da escola, quando recebemos na secretaria, depois na direção, ter o cuidado de ouvir, de perceber, de fazer algum enquadramento, recolher alguma informação e depois, se conseguirmos, mesmo antes do primeiro dia em que há uma apresentação geral, podermos receber especialmente aquela família, ganhamos pontos com eles. E ganhamos pontos essencialmente naquilo que resulta em tudo quando se trabalha com comunidades ciganas, que é a relação. Se formos capazes de estabelecer uma relação de confiança, temos muito trabalho facilitado e temos muitos ganhos no trabalho com estas comunidades. Portanto, este momento é fundamental. Depois, a mãe, que muitas vezes é a mãe que vai às escolas, quando chega à reunião geral, já conhece a professora, já tem uma relação com a professora já lhe disse que vamos juntas construir o melhor para o seu filho ou para a sua filha. E aí, estabelecida a relação, em que esclarecemos muito bem os direitos que a criança tem quando chega à escola, os deveres que também tem a criança, que também tem a família, todo o processo, como é que funciona. Nós trabalhamos aqui muito na base e quando eu dizia temos que esclarecer o que é cultural, o que é que não é cultural, estamos a falar, por exemplo, a questão do absentismo e do insucesso escolar. É entendido, há generalizada a ideia de que é uma característica cultural da comunidade cigana, mas não é. Não é uma característica da comunidade cigana. Há ciganos mestres, há ciganos licenciados, há muitos ciganos a concluir o ensino profissional e a fazer integrações profissionais. Semana passada tivemos a fantástica notícia de bolsas de estudo que foram atribuídas a jovens universitários ciganos. Portanto, nós estamos a fazer um percurso extraordinário. E é isto que nós temos que fazer com as famílias. A escola está cá para vocês, para vos ajudar, para promover uma vida melhor e mais feliz para os seus educandos, precisamos da sua ajuda. E ao cautelar esta situação do absentismo e do insucesso escolar, com a palavra dada. Envolver-nos para eles se envolverem connosco, não é? Exatamente. Portanto, se a mãe der a palavra, que vai acompanhar, que vai querer saber, e isto significa que nós... ou quer saber, ou se não quis saber aquela semana, nós ligamos hoje, não ligamos no dia a seguir, queremos saber também, vamos estabelecendo objetivos de curto prazo, a noção de tempo também é diferente da nossa, portanto, vamos estabelecendo objetivos, vamos conversando com a família quer o mesmo que nós. Exatamente. Então, nesse seguimento, eu posso perguntar como motivar as crianças e os jovens destas comunidades para as atividades escolares, no sentido de promover o seu sucesso educativo na sala de aula, na escola, na família e, em última instância, na comunidade.
Portanto, os ciganos contam histórias. A vida dos ciganos é um conjunto de histórias que sistematicamente vai passando de geração em geração. A própria tradição cigana é passada de forma oral, portanto, vão mantendo, e algumas coisas vão se perdendo, precisamente porque é uma cultura de transmissão oral. E nós convidarmos os ciganos a contar histórias, criarmos histórias com os ciganos, colocarmos os ciganos em personagens de histórias funciona muito bem, especialmente na resolução de conflitos. Funciona muito bem, eles são excelentes homens das leis e fazem funcionar a turma, fazem funcionar o contexto e funciona, de facto, muito bem esta questão das histórias com os alunos, mas também funciona muito bem uma estratégia global para a intervenção nos agrupamentos, muito com base num diagnóstico, portanto, quem é que nós temos, quais são os ciganos que nós temos, como é que são os nossos ciganos, eles são diferentes, as comunidades ciganas são heterogéneas, portanto, nós não podemos dizer que façam desta forma que de certeza que resultará. Eventualmente aquilo que resulta num contexto não resulta num outro contexto, mas vale a pena experimentar. E há vários recursos a serem construídos nas várias cidades, nos vários municípios, nas várias escolas. É bom de ir ao Google, fazer uma pesquisa, recursos disponíveis para a intervenção com comunidades ciganas, porque estão disponíveis, alguns de forma gratuita, e é bom de experimentar. Então aí eu também, nesse seguimento desse diálogo, o que é que uma direção de escola ou agrupamento, o diretor de turma e os professores em geral, devem acautelar para promover a participação e o envolvimento da família na vida escolar dos seus educandos, para além dessa envolvência que falou, que de outra forma nós podemos envolver a família para que eles também colaborem connosco e nos ajudem neste comprometimento deste percurso escolar dos seus próprios educandos. Aquilo que dizíamos relativamente ao acolhimento inicial é fundamental. Ninguém volta a um sítio onde não se sentiu especialmente bem. Portanto, o acolhimento é fundamental. Depois, a nossa capacidade de os envolvermos, de os chamarmos por razões positivas. Há casos muito positivos neste sentido. E o envolvimento, a participação, por exemplo, nas associações de pais. Poder decidir, estar envolvido no processo de construção de cultura de escola, fazer parte daquele território. Resultou muito durante um tempo a alfabetização, que acontecia em muitas escolas num outro horário, mas esse horário transformava aquele espaço escola num território que também era deles, onde eles se sentiam bem e onde faziam respeitar os seus filhos, os seus educandos, aquele espaço. E o facto de serem convidados a ir contar, por exemplo, os casamentos ciganos, que resulta também muito, todos se deliciam com os casamentos ciganos, poderem participar na vida da escola de forma positiva, tem depois reflexos também eles muito positivos na construção e corresponsabilização pelo processo educativo dos seus filhos e filhas. Exato. E o que é que concretamente você nos pode dizer que acontece por estas escolas do nosso país e que está a funcionar? Há exemplos do sistema Despertar e outros que podem enunciar como provas dadas que funcionam num lado e que pode ser um ponto de partida para começar num outro local? O sistema Despertar é fantástico e resulta muito e tem muito a ver com a noção de tempo. Nós não temos todos a mesma noção de tempo, assim como não temos todos a mesma noção de educação e do que é que fica bem em determinados contextos e noutros. Portanto, o termos uma família de referência, que há sempre em todos os locais, uma família de referência que leva sempre os seus filhos a horas à escola. Aquela família mora naquele bairro. Portanto, aquela família pode ir acordar as outras famílias todas e podem se organizar, e eles organizam-se em muitos locais, por forma a chegarem todos à escola a horas. Resulta muito. No pré-escolar também está a ser feito um trabalho fantástico de integração da diversidade.
Portanto, valorizar o que é que cada menino tem de diferente, mas que é maravilhoso para a construção de um mundo com cores. Tem resultado também muito. Assim como as educadoras e educadores fazerem a transição para o primeiro ciclo. Temos casos em que a educadora faz a primeira semana com a professora titular de turma, no sentido da integração do aluno, porque é diferente o pré-escolar e o primeiro ciclo, há outras regras, claro que sim. Há outra estrutura e há um processo de adaptação. Tem corrido mesmo muito, muito bem. O primeiro ciclo tem feito e faz, perdoem-me os outros todos, faz muita diferença depois no processo de desenvolvimento escolar destas crianças. E há trabalhos muito bem-sucedidos e se tiverem a oportunidade de conversar com ciganos e ciganas, muitos referem o professor do primeiro ciclo como fundamental no seu percurso e no acompanhamento do seu percurso escolar. Também eles, muito ligado a esta transição de ciclo. Depois foram ao segundo ciclo, falar com o diretor de turma, explicar especificamente quais são os medos daquela mãe. Porque é que a mãe tem tanto medo que aquela filha cigana vá para a escola dos grandes? Desmontar o que é que lá acontece. Há professores a visitarem os seus alunos à hora do almoço. E, portanto, a tentar perceber como é que este aluno cigano se está a desenrascar na escola de segundo e terceiro ciclo. Há professores diretores de turma a construir PTTs, planos de trabalho de turma, com base na diversidade cultural. Portanto, valorizando aquilo que realmente consideram todos importante e único naquela cultura e de que forma é que isso seria positivo na nossa vida. E há exemplos no terceiro ciclo. Eu estou aqui a conversar e estou-me a lembrar de professores que telefonam a falar dos sucessos, outros a falar das perdas, não é? Porque tinham tanta expectativa que aquela menina cigana estava no 8º ano e que ia prosseguir os estudos e tinha imensas condições para prosseguir os estudos, mas na verdade casou. Mas estamos certos de que casou, mas a filha dela já vai ter outras oportunidades. Portanto, nós temos que lidar com a ansiedade de vivermos num momento em que a comunidade cigana está a fazer o seu processo, tem o seu tempo. E temos que, ao mesmo tempo, acautelar a exclusão dentro da própria comunidade. Não podemos querer que aconteça tudo e que aconteça tudo de repente e colocando em risco a exclusão dentro da própria comunidade. Os ciganos são muito orgulhosos da sua estrutura e têm razões para ser orgulhosos da sua estrutura. Têm uma identidade baseada em valores de verdade, em valores da família, das relações de parentesco. A sua vida é estruturada nas relações entre as pessoas. As leis ciganas, que nós às vezes temos alguma dificuldade em lidar com as leis ciganas, mas porquê que vocês têm leis que eventualmente excedem a lei geral? Mas a verdade é que aquelas leis significam que há homens de honra dentro da comunidade que são convidados por ambas as partes a resolver determinado conflito. E aquelas pessoas que os convidam aceitam totalmente a decisão final. E quem é que ainda não teve um problema num condomínio que não adoraria que houvesse um homem da lei que resolvesse aquela situação em vez de outra forma ir entupir tribunais ou o que seja. Portanto, tem uma estrutura comunitária que, se nós conseguirmos estabelecer relações de confiança, vale a pena conhecer e as coisas acabam por acontecer. Uma vez mais reitero o nosso agradecimento, em nome da DGE e da EPIPS, pela sua disponibilidade para esta conversa informal, que nos permitiu abordar questões relacionadas com as minorias, nomeadamente a da etnia cigana, e cujas respostas passam por estratégias, como disse, de integração, relação de confiança, aceitação e diferenciação pedagógica, entre outras que podemos equacionar, mas sempre com o grande objetivo de promover a inclusão e o sucesso educativo de todos. Resta-me agradecer a todos
Os que nos acompanharam nesta conversa, relembrando que caso desejem colocar alguma questão ou fazer algum comentário sobre este webinar, deverão fazê-lo para webinar@dge.mec.pt. Até ao próximo webinar. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.
Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.